Amigo corretor, seja bem-vindo ao programa Cenário. O assunto de hoje é a reforma tributária e o que ela muda na prática para as corretoras de seguros. Estamos diante de uma das maiores transformações no sistema tributário brasileiro das últimas décadas. E mesmo que as mudanças sejam implementadas de forma gradual, este é o momento de entender como elas podem afetar a gestão financeira, a rotina administrativa e o planejamento das corretoras. E para esclarecer os principais pontos e ajudar aí o corretor a se preparar para essa transição com mais segurança, recebemos hoje o coordenador do Comitê Contábil e Tributário do Sincor São Paulo, Regis Renzi. E antes de começar, aproveite para se inscrever no canal da TV Sincor, ativar as notificações e acompanhar os nossos conteúdos em primeira mão. Fique com a gente e confira agora o panorama do mercado. Regis, seja muito bem-vindo aqui ao programa Cenário, é um prazer contar com a sua participação. Obrigado, Brisa. Eu gostaria de agradecer o convite e a direção do Sincor pela oportunidade e pela confiança que ele nos transmite para que possamos esclarecer as dúvidas dos corretores e tirar a dúvida do dia a dia da operação. Isso, vamos lá. Regis, para começar, a reforma tributária ela vai impactar aí as corretoras de seguros nos próximos meses, é um assunto que a gente tem debatido bastante, todo o mercado em si, né? E aí, para a gente trazer aqui o beabá para o corretor, para ele estar ali na prática, entendendo o que vai acontecer de definitivo, né? Quais são as principais mudanças que o corretor ele precisa acompanhar desde já? É muito importante. Esse tema, daqui para frente, vai ser talvez um dos temas mais importantes para a atividade do corretor de seguros. Lógico que talvez a lei do seguro também um tema muito importante, mas dando foco aqui no nosso assunto, a reforma tributária vai trazer uma nova sistemática, né? Ela vai trazer um conteúdo novo que todo mundo precisa assimilar e colocar dentro da operação. Então eu preciso entender a reforma, eu preciso adaptar a reforma à minha operação. Isso é necessário para poder o corretor entender e em 2027 ele já está preparado, porque 2027 é a efetividade da operação com a nova tributação. Então ele tem um período aí para se organizar até final de 2026, para 2027 estar 100% operável no sistema. É isso? Sim, é o que a gente diz. 2026 é o ano teste, é o ano de validação, de organização, de conhecimento. Às vezes o corretor, a gente está no dia a dia, eu também sou corretor de seguros, eu estou no meu dia a dia e acabo às vezes esquecendo de olhar os números da corretora ou de acompanhar a parte administrativa burocrática da corretora. E é muito importante agora, nesse momento, olhar para esses números, olhar para a burocracia da corretora, conversar com o seu contador e fazer esse planejamento para 2027 você começar ele já com o pé no chão e sabendo qual jogo você vai jogar. Tá. E sobre, né, a grande dúvida do mercado, né, além de tantas mudanças que está tendo aí, é sobre permanecer no Simples Nacional ou migrar para o lucro presumido, né? Quais são os fatores que o corretor ele deve considerar nessa decisão? Legal. Assim, o cenário brasileiro tributário, ele traz algumas alternativas de tributação para as corretoras de seguro. Então, ela tem o lucro real, que nem todas corretoras se utilizam dele, porque é um regime mais específico. Tem o lucro presumido e tem o Simples Nacional. E agora o Simples Nacional ele saiu com uma novidade, que é o Simples Nacional híbrido. Então, o que é esse híbrido? Ele vai estar linkado com a reforma tributária. Por quê? Porque dentro da reforma tributária, que você está tirando os impostos federais, estaduais e municipais, então sai PIS, sai COFINS e sai o ISS. E nesse lugar entra IBS e CBS. E aí, o Simples Nacional, ele, no conceito dele, ele é um imposto
de arrecadação, como guia única de arrecadação. Então, se o corretor pegar e olhar para a guia do Simples dele, que chama DAS, ele vai ver um resumo com todos os impostos dentro dessa guia. Então, não é que ele paga o Simples, né? O Simples é uma guia de arrecadação e dentro do Simples ele tem o Imposto de Renda, a Contribuição Social, o PIS, o COFINS, o INSS e o ISS. E aí, dentro do DAS, o ISS, o PIS e o COFINS vai ser retirado se o corretor optar pelo modelo híbrido. E ele vai recolher no regime da reforma tributária, IBS e CBS, à parte. Então ele tem uma redução de impostos dentro do DAS e ele vai pagar um pouco a mais de imposto fora do Simples. Agora, esse pagar um pouco a mais, pode ser que nem pague. Pode ser que pague menos. Por quê? Porque o regime da reforma tributária, ele traz um princípio novo, legal, que já se utiliza no mundo, que é a não cumulatividade. E o que significa a não cumulatividade? Significa eu poder pegar o que eu já paguei na operação, ou seja, eu tenho o meu custo de aquisição, eu tenho o meu custo da operação. Todo esse custo da operação também gera crédito. E esse crédito que ele gera, eu posso abater do meu imposto devido. Então, porque, vamos lá, só recapitulando um pouquinho, voltando no princípio geral. A reforma tributária, ela traz a novidade do IVA. O que é o IVA? Imposto sobre Valor Agregado. E aí no Brasil, CBS e IBS são o que se chama de IVA dual. Dual porque CBS é a parte federal, IBS é a parte estadual e municipal. E IVA, Imposto sobre Valor Agregado, o que significa? É o imposto que incide sobre o valor da margem, sobre aquilo que você teve de ganho, ou hipoteticamente de ganho bruto, né? Não líquido, mas do bruto. E o imposto incide sobre essa diferença. E por isso que se aproveita o crédito para reduzir do imposto devido e você paga só sobre a operação. Então, se o corretor não conhecer os números dele, se o corretor não entender a operação dele, ele não sabe se no modelo híbrido é mais vantajoso ou não para ele. E aí, como que ele, nessa situação de escolher entre um modelo híbrido ou não, acredito que tem essa opção, ou é obrigatório ele ir para o modelo híbrido? E quem instrui ele nesse sentido? Seria o próprio contador? Sim, o contador dele vai ser fundamental nesse momento para orientar ele e para esclarecer essas questões. Porque assim, se eu não conhecer os números, eu não faço a simulação devida. Só o faturamento não me permite tomar a decisão se eu vou para o híbrido ou não. Só com o faturamento eu consigo conhecer o número eventual do meu imposto devido. Mas se eu não conhecer o crédito, ou se eu não conhecer o custo da operação, eu não sei quanto que eu vou abater do meu imposto devido e qual vai ser a minha carga efetiva. Como eu tenho essa opção de se utilizar de crédito para deduzir do que eu devo, essa carga tributária ela vai ser variável para cada corretora. Porque cada um tem uma operação, cada um tem um custo de aluguel, de internet, de telefone, de limpeza, de tecnologia. Então, todos esses custos que incidem na operação da corretora, se forem tomados de prestadores de serviço que sejam contribuintes da IBS-CBS, eles vão transferir crédito para a corretora aproveita esse crédito e no dia de pagar o imposto, ele vai pagar o DAS normal e se ele optar pelo modelo híbrido, ele vai ter mais uma guia da IBS-CBS. E aí, dentro dessa guia, o contador já vai fazer a apuração e vai estar deduzido o crédito do que ele tomou naquela operação. Então, é muito particular. Não dá para o Sincor se manifestar no sentido de passar para o corretor assim,
a melhor opção é o simples, ou a melhor opção é o simples híbrido, ou continue no lucro presumido ou lucro real. A gente não pode fazer isso. Não dá para fazer isso, né? Então o corretor tem que estar atento para conhecer os números dele, fazer as simulações devidas, e aí sim ele vai entender quanto que ele vai ter de carga. E aí, então, você diz que essa nova sistemática de créditos, ela influencia diretamente a carga tributária das corretoras, certo? Sim. Porque, regra geral, agora, com esse novo princípio da reforma tributária, a gente tem uma carga, vamos dizer, estabelecida. Por exemplo, o setor financeiro, que até então todos os corretores nunca gostaram de estar enquadrado no setor financeiro. Hoje eu digo, eu estou muito satisfeito de que na reforma a corretora de seguros foi enquadrada no no setor financeiro. Porque enquanto o regime geral da reforma tributária ainda o governo não soltou a alíquota, porque tem receio que a alíquota vai ser alta e isso eventualmente pode impactar na questão política da eleição agora, e ele não quer divulgar esse número para não trazer alguma distorção, o setor financeiro já ficou definido dentro da lei a alíquota, a não ser que haja ainda alguma alteração, mas eu não acredito, porque o setor bancário tem um lobby muito grande dentro do Congresso, e ele conseguiu impactar uma alíquota na faixa de 10%, enquanto o regime geral está falando em 26% a 28%, regime financeiro 10%. E olha só, é 10% menos os meus créditos. Então, se a minha operação tem um custo alto e esse custo eu adquiro de fornecedores que são contribuintes de IBS e CBS, todos eles vão me transferir crédito. Então, a minha carga aqui é 10 e eu deduzi o crédito, ela pode virar 5. E aí, se eu comparar a carga de 5 com o que eu tenho dentro do Simples, na questão de PIS, COFINS e ISS, pode ser que eu esteja pagando mais de 5 dentro do DAS. Então, assim, é um cálculo complexo, é uma análise que demanda maior entendimento, mas ainda assim, não é só isso que o corretor deve olhar para tomar decisão. O que acontece? Nesse caminho, o corretor tem que entender quem é o seu cliente. Quanto que ele tem na carteira dele de clientes que precisam do crédito. Porque se ele optar pelo modelo híbrido, ele também transfere crédito para o cliente dele. Não que o Simples não transfira, porque a partir do momento que dentro do DAS você tem hoje PIS, COFINS e ISS, e a partir de 2027 sai o PIS, o COFINS e o ISS e entra a IBS e a CBS com a mesma carga que existe dentro do Simples. Não vai trazer a carga do regime da reforma tributária. Ele também vai transferir esse crédito, mas a carga que existe dentro do Simples, ela é bem menor do que fora. Então pode ser, ele vai ter que entender o cliente dele, quanto que, por exemplo, dentro da minha carteira da corretora de seguros, eu tenho de pessoas jurídicas e que são contribuintes. Porque se eu tiver várias pessoas jurídicas que não são contribuintes, para ela não faz diferença ter crédito ou não ter crédito. Ela é destinatário final e simplesmente ela não aproveita o crédito. Então, é complexa essa análise e demanda tempo. Não dá para falar assim, eu vou deixar para fazer no último mês. Não recomendo. Muito importante essa pontuação. E aí, dentro de tudo isso, quais mudanças práticas que devem ocorrer aí na emissão de notas fiscais e na rotina administrativa das corretoras? Esse é um assunto ainda que não está consolidado. A gente não tem ainda, assim, um posicionamento da Receita Federal quanto a isso, muito menos dos municípios, né, que aguardam primeiro, às vezes, as normativas da Receita Federal para depois se manifestar. Embora emissão de nota fiscal, até então, até hoje,
sempre é o município que acaba fazendo a legislação, né? Mas com a reforma tributária, a Receita Federal está encampando isso. E ela trouxe algumas novidades que me deixam muito preocupado. Uma delas é a questão de exigir que o corretor de seguros emita a nota fiscal por apólice. Isso tem sido uma repercussão grande, né? Principalmente, recentemente fizemos uma live e você trouxe esse ponto, né? Você pode falar um pouco sobre essa questão aí das notas fiscais? A gente está em conversa com a Receita Federal, a gente está tentando sensibilizar para que eles flexibilizem a questão dessa exigência do corretor ter que emitir a nota por apólice. E ainda tem uma situação que, assim, não está plenamente esclarecida, mas nos primeiros entendimentos e conversas, a Receita Federal tem se posicionado de que o corretor deve emitir a nota fiscal para o segurado, informando a seguradora, por mais que o repasse da comissão venha pela seguradora. Por quê? Porque o segurado é o detentor do crédito tributário, então a orientação é que a nota seja emitida para o segurado. E imagina numa operação que a gente está acostumado hoje a emitir talvez 20, 25, 30 notas fiscais, que seriam aquela totalização mensal das seguradoras que nós temos parceria. Então depende de quantas seguradoras a corretora tem parceira, naquele mês ela emite aquela quantidade de notas fiscais. Ela vai passar a emitir por apólice emitida dentro da sua operação, no ritmo diário, porque até então também as seguradoras, elas vão ter talvez um fluxo de operacionalização da emissão da apólice e do pagamento do corretor vinculado com a nota fiscal. Ela vai ter que ter a vinculação, porque a seguradora, ela tem uma obrigação que está nascendo com a reforma tributária que chama DERE, que é a Declaração da Obrigação Acessória das Seguradoras. E dentro da DERE, as seguradoras vão informar o quê? A apólice, o prêmio e quanto que ela gerou de crédito para o segurado. O corretor transfere o crédito para o segurado através da nota fiscal. A seguradora transfere o crédito para o segurado através da DERE, porque a seguradora não emite nota fiscal. A seguradora não é prestadora de serviço, é uma seguradora e a apólice é o documento oficial. Então, a gente está tentando sensibilizar a Receita Federal para quê? Se avalie a possibilidade de manter a forma que está, para que o corretor possa emitir de forma totalizada, mensalmente, do jeito que a gente vem fazendo, e que a seguradora transmita para a Receita Federal a operação da apólice, porque ela já vai fazer na DERE dela a operação da apólice. Então ela pode colocar a operação do corretor dentro dessa mesma obrigação. Lógico que tem que fazer os ajustes legislativos das normas, mas é possível. E traria muita vantagem, ou vou dizer, não trazer vantagem, mas ela traria um alívio de uma obrigação que até então não existe para o corretor e que com a reforma tributária vai gerar um ônus maior. Como o princípio da reforma tributária, um dos princípios ou dos princípios é a transparência, é a não interferência nos negócios. A gente está indo por esse caminho para verificar se a gente consegue sensibilizar a Receita e falar: deixa que a seguradora comunique toda essa operação do corretor. E o corretor fica dispensado disso. E enquanto não tem, a gente aguarda, né, esse retorno da Receita Federal, tem algum ponto, alguma situação em que o corretor ele precisa se resguardar ou precisa só realmente aguardar essa resposta? Não, o corretor tem que estar preparado, porque assim, a gente não sabe qual vai ser a resposta. Olha só como está a situação da Receita Federal. Eles estão apagando fogo e correndo atrás do próximo foco que está nascendo. Um calendário pré-estabelecido foi agora, dia 3 de agosto. A reforma tributária começou já há muito tempo. Janeiro de 26 começou efetivamente o teste da reforma tributária.
E ficou estabelecido que 3 de agosto é uma data de corte para emissão de documentos fiscais. Não no caso das corretoras de seguro, mas no contexto de todas as empresas. Empresas de grande porte, obrigatoriamente, agora em agosto, deveriam estar com seus sistemas plenamente configurados, como se já estivesse valendo a reforma tributária do dia 1 de janeiro de 27. Mas a Receita Federal detectou que muitas empresas ainda não estavam com seus sistemas configurados. E o que ocasionaria? Não autorização de emissão de nota fiscal. Essa é uma regra da reforma tributária. Se a tua nota fiscal não estiver configurada corretamente, a nota fiscal não vai ser autorizada de emissão. E aí você imagina travando a operação das empresas, não das corretoras que ainda não entraram nesse calendário, mas das empresas do Brasil em geral. Um caos. Um caos total. Então agora, no dia 31 de agosto, no último dia, um dia antes, a Receita Federal lançou uma prorrogação dessa situação. Eles falaram, olha, a gente não vai travar a emissão de nota fiscal para quem ainda não está com o sistema configurado. A gente vai fazer de forma faseada. Então, só para grande porte e algumas estruturas vão manter o calendário do dia 3, mas as outras eles fasearam. Então, por exemplo, a gente vai ter calendário para setembro, vai ter calendário para outubro. As corretoras devem entrar em outubro, junto com as seguradoras que também começam a comunicar a DERE de forma efetiva para a Receita Federal. Sim. Legal, Regis. São muitos detalhes aí, né, para o corretor ficar atento, mas ao longo do programa a gente vai trazendo aqui mais algumas questões. Eu quero só chamar um rápido intervalo e já já a gente volta com esse bate-papo e todo esse esclarecimento aí sobre a reforma tributária. Você sabia que pagar a contribuição associativa do Sincor São Paulo em dia agora pode render um Pix de R$5.000 na sua conta? Isso mesmo! O Sincor São Paulo, em parceria com a Liderança Capitalização, empresa do Grupo Silvio Santos, realiza sorteios mensais de R$5.000 para os associados que estão rigorosamente em dia com a contribuição. E se você for contemplado, além de ver o seu nome divulgado pelo Sincor São Paulo, ainda recebe o contato da nossa equipe comercial. Agora, se você ainda não faz parte do Sincor São Paulo, junte-se aos mais de 10 mil corretores de seguros do estado de São Paulo. Aproveite as nossas plataformas de serviços e ainda concorra a R$5.000 todos os meses. Pague agora sua associativa ou solicite uma proposta. Estou na torcida por você! A cidade não para. Gente indo, vindo, construindo. E o seguro vai junto. Na indústria, no campo, no comércio, na inovação. O seguro está na sua vida, mesmo quando você não vê. É saúde, é trabalho, é crédito, é lazer. É feito para você. Campanha Amanhã Seguro. Estamos de volta aqui com Regis Renzi, do Comitê Contábil e Tributário do Sincor São Paulo. E antes do intervalo, falamos aqui sobre um pouco da reforma tributária, né, alguns pontos. E, Regis, voltando aqui para o nosso bate-papo, continuando ainda sobre essas questões da reforma tributária, teve essa mudança aí do IBS, CBS, essa sopa de letrinhas aí que vai mudar do PIS, do CONFINS. O corretor ele precisa estar atento com essas siglas? Isso parte mais do contador? Como que funciona? Pensando até num ponto de vista que o corretor ele é um empreendedor, né? Como que fica isso? Legal, muito importante essa pergunta. Assim, eu penso que o corretor, ele, como um profissional de mercado, ele atua conversando com o consumidor, conversando com o empresário, e não que ele precise saber na ponta da língua, mas ele ter um conhecimento sobre esse assunto mostra que ele está atualizado. E às vezes esse conhecimento ajuda ele a fechar negócio. Então ele ter uma noção mínima de entender a nova reforma tributária num contexto geral, o que é a reforma
e o que ela impacta na vida do cidadão ou do empresário. Então, assim, essa sopa de letrinha que existe no Brasil, ou várias, a gente está substituindo o PIS, o COFINS e o ISS pela IBS e pela CBS. O modelo tributário chama IVA, né? O mundo inteiro adota o IVA como um modelo tributário sobre o consumo. O Brasil optou por fazer um modelo IVA dual. E por que dual? Porque ele se divide na parte federal e na parte estadual e municipal. Na parte federal entrou a CBS e na parte estadual municipal o IBS. E agora, traduzindo a sopa de letrinhas, CBS é contribuição sobre bens e serviços. IBS, imposto sobre bens e serviços. Poderia ser uma coisa só, mas por uma questão de, talvez, de administração tributária, você imagina 3 cabeças: federação ou governo federal, governo estadual e governo municipal, tendo que decidir sobre um único assunto. Confusão instalada. Então eles optaram pelo dual. CBS é gestão exclusiva do governo federal, ele atua e legisla. IBS é o comitê gestor. E dentro do comitê gestor você tem os estados e os municípios atuando no comitê que forma a regra do IBS, respeitando a legislação que trouxe a reforma tributária. Legal, muito bom. E ainda dá tempo para um planejamento? Assim, 2027 daqui a pouco está aí, né? Reforma tributária, o tempo está correndo, tem essa questão aí da Receita Federal que você trouxe aí, que tem uma prorrogação, mas o corretor ele precisa se planejar agora, ele ainda tem um tempo, ou algumas decisões têm que ser tomadas imediatamente? Dá tempo de fazer o planejamento, sim. E é muito importante o corretor observar que agora em setembro, exclusivamente em setembro, ele tem que fazer a opção pelo modelo híbrido ou não. A minha recomendação é que todo corretor faça a opção pelo modelo híbrido. Ah, mas eu não sei a alíquota, não saiu a alíquota. Não dá para eu fazer um planejamento sem saber a alíquota. Não tem problema. Qual que é o calendário? Setembro você faz a opção. Outubro, depois da reforma, depois da eleição, o governo que ganhar, ganhou. E aí vai ser divulgado a alíquota da reforma tributária. E até novembro você tem para validar se você fica no híbrido ou se você volta para o simples puro. Então, mais ou menos, é esse caminho que o corretor tem. Só reafirmando, setembro você faz a opção pelo modelo híbrido, espera a divulgação da alíquota depois da eleição, novembro, com a alíquota, você confirma os seus números e escolhe se mantém o híbrido ou não. Eu não posso chegar em novembro e falar, eu não fiz em setembro e eu quero optar. Não dá. A opção de modelo híbrido é somente no mês de setembro. Então, o calendário para o corretor de seguros é setembro. Muito importante nesse momento. Se ele não fizer essa escolha em setembro, o que pode acontecer com a operação dele? Legal, muito importante essa pergunta, né? Porque assim, se ele não fizer essa opção em setembro, ele só vai poder optar novamente em março. A janela de opção é 6 meses. E ela reflete a minha operação do trimestre seguinte. Então, por exemplo, eu fiz opção agora em setembro. Significa que em janeiro eu sou optante pelo Simples Nacional no modelo híbrido, recolhendo IBS e CBS fora da DAS. E comecei a recolher mês de janeiro, mês de fevereiro, mês de março. Eu vou recolher até o mês de junho. Mas se em março de 2027 eu detectar que o modelo híbrido para mim não está vantajoso, embora eu tenha feito um cálculo que em setembro
me levasse a entender que seria vantajoso, eu posso em março desfazer. Ah, legal. Tem Então essa eu posso opção. falar, eu quero sair, ou eu quero entrar. Eu não entrei em setembro, eu vou entrar em março. Só que eu opto em março para entrar em julho. É sempre no trimestre seguinte. Legal. Muito bom essa data, é importante aí os corretores ficarem atentos a todos esses prazos, né? E, assim, tem prazos, tem muitas dúvidas, né, que tem acontecido aí em relação a todo esse assunto. Quais os erros mais comuns aí que você tem observado ou as principais dúvidas, né, entre os corretores sobre a reforma tributária que você acha que vale a pena a gente enfatizar aqui? É assim, tem várias, né? Mas assim, o que eu posso destacar e o que eu vejo em alguns momentos, tem muitos corretores que acreditam que talvez a reforma não vai acontecer ou que vai ser prorrogado. E isso, para mim, eu acho que já é um engano tremendo. Não contem com isso. A reforma já aconteceu, a reforma está rodando. O que está sendo prorrogado são algumas situações de calendários que fazem parte do ajuste ou da operacionalização. Mas a legislação da reforma já está aprovada, a vigência dela começa em 27, e isso eu não vejo nenhuma possibilidade de ser prorrogada. O que eventualmente pode ter ajuste são as alíquotas, é o calendário das obrigações, mas então tem aquela velha máxima, né? Ah, eu sou brasileiro, tudo fica para depois, tudo se prorroga. Depois dá um jeitinho. Depois dá um jeitinho. O corretor que atua dessa forma pode custar caro para ele, porque eventualmente, se ele não entender a operação dele, ele não conhecer quem é o cliente dele, ele pode perder esse seguro, ele pode perder esse negócio, porque se a corretora dele não competir com outra corretora que de repente detectou uma vantagem atuando no modelo híbrido, ele ficou para trás. Sim, muito importante essa sua ponderação aí. E além, né, desse aspecto aí que você trouxe sobre a questão do corretor ou as empresas acabarem deixando para a última hora, qual que é a principal orientação que os corretores que estão atravessando aí, né, esse período de transição, eles precisam agir para ter mais segurança com essa mudança? Fazer um checklist, conversar com o seu contador, fazer um checklist para entender como que você coloca as suas tarefas em ordem, para você conhecer os números da sua corretora, para que em setembro, na minha opinião, opte pelo modelo híbrido, independente de conhecer ou não os seus números. Espere a divulgação da alíquota. Em novembro, com o conhecimento dos seus números, das suas planilhas, da sua carteira de clientes e com a simulação do seu contador, você em novembro você confirma ou não o modelo. Mas então, nesse momento, a tarefa de casa é o quê? É fazer esse checklist. É conhecer o cadastro de clientes para saber quantos clientes eu tenho que são contribuintes ou não do IBS-CBS. Qual esse número representa em porcentagem dentro da minha carteira? Quais são os números da minha operação fiscal? Quanto que eu posso ter de crédito no meu custo, na minha operação, com água, telefone, aluguel, internet e todos os serviços que a gente toma dentro da corretora? Lembrando, folha de pagamento não gera crédito. Todos os outros demais vão gerar crédito. Muito bom pontuar. Regis, antes da gente finalizar, já quase aqui chegando para os finalmente, o Sincor São Paulo aí tem esse papel de levar, né, todo esse conhecimento, essas instruções para os corretores de seguros, através do comitê, através de todos os especialistas que a gente tem na casa, né? E aí o comitê também ele tem essa oportunidade de ajudar o corretor associado a tirar alguma dúvida. Eu queria que você deixasse aí algum canal aberto para que o corretor ele possa nos procurar
além, né, do programa Cenário, esse que a gente está aqui fazendo essa pincelada sobre os principais tópicos que o corretor precisa estar atento, em breve também vai sair uma reportagem nos JCS com mais informações, com mais complementos. Recentemente também recebemos você aqui na TV Sincor para uma live falando um pouco mais sobre a reforma, então a gente tem vários conteúdos, o mercado está se preparando para isso, né? Mas em nome do comitê, em nome do Sincor São Paulo, qual caminho você aí direciona o corretor se ele precisar tirar uma dúvida aqui com a gente? Legal, assim, eu sempre digo, né, o corretor de seguros que é associado do Sincor é um corretor mais seguro, porque ele conta com as comissões do Sincor, com os comitês do Sincor para ajudar ele na operação. Eu mesmo, na minha corretora, já tive situações que eu agradeço imensamente o Disque Sincor, que resolveu situações que comercialmente eu não conseguia resolver. Então, o corretor que tem esse conhecimento e que sabe usar a estrutura do Sincor, ele está mais seguro. É um corretor mais seguro. E ele pode acionar tanto o Disque Sincor, como o comitê, ou como o ConectaCor, que é um aplicativo do Sincor para os esclarecimentos. Eu até agradeço os participantes da nossa comissão, que são o Carlos e o Sidney, e que nós atuamos ali para esclarecer as dúvidas em geral dos corretores. Muito legal, Regis, você também trazer esse ponto do ConectaCor. Só reforçando aqui para o corretor que todos esses serviços fazem parte do Hub de Soluções, que são serviços gratuitos já para o corretor de seguros associado. Então no aplicativo tem, no site você consegue consultar e é como o Regis disse, tem o Disque Sincor, tem assessoria técnica, basta entrar em contato aí com um dos nossos especialistas, com um dos nossos serviços técnicos para poder ajudar aí você no dia a dia e a passar por essa transformação aí da reforma tributária. Regis, quero agradecer aqui a sua participação e peço para você deixar um recado aí, algum depoimento, alguma mensagem especial para o corretor que está nos assistindo. Legal. Bem, agradeço aí a oportunidade de mais uma vez estar esclarecendo os corretores e levando conhecimento a todos. O papel da comissão do Comitê Contábil e Tributário é de dar apoio ao corretor. Então, o corretor que é associado, ele tem um benefício a mais, ele tem o amparo do Sincor na sua operação, ele conhece detalhes da sua estrutura e tem o apoio no esclarecimento de alguns detalhes que às vezes falta na operação ou no conhecimento dele da especificidade do assunto. E o Sincor tem todas essas comissões que os auxilia. Então fica aqui meu recado, corretor, não deixe para depois, comece hoje a conversar com o seu contador, a se preparar para o calendário de setembro, fazer a lição de casa setembro, outubro e novembro, para em novembro tomar a decisão se você fica no simples, se você fica no simples híbrido, ou lucro presumido ou lucro real. Eu acredito muito no modelo assim proposto e com a carga tributária que já está estabelecida para o setor financeiro, é que nem todas as corretoras trabalham só no setor financeiro, né? Tem as que emitem certificado digital, então ela está no regime geral, os planos de saúde estão no regime específico, a corretora é regime diferenciado do setor financeiro. Então, assim, ele precisa entender esse cenário todo para poder optar. Mas, eventualmente, eu vou fazer um chute que talvez 50% das corretoras seja mais vantajoso estar no modelo híbrido. Muito bom. Passando toda essa fase, você volta aqui para a gente explicar, para você explicar mais sobre a questão aí dessas alíquotas e qual que é a importância aí do corretor estar no híbrido ou não, certo? Combinado? Combinado. Tá Obrigado. Bom. Regis, obrigada mais uma vez e muito obrigada a você que nos acompanhou aqui no programa Cenário e até a próxima.